Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Eu sou o professor Marcelo Vargas e hoje estamos aqui ao vivo transmitindo mais uma aula onde vamos desbravar, onde vamos entender, debater, estudar, degustar, avaliar a uva Marcela, que é uma uva que vai ganhar mais destaque. Eu gosto muito dos vinhos de Marcela e a gente vai ver que ela vai ganhar mais destaque por alguns motivos. Dentre eles, por destaque internacional, que é uma uva com pouca relevância internacional, a gente vai ver daqui a pouco, mas que agora, há pouquíssimos dias atrás, alguns meses atrás, ela foi autorizada como um teste, digamos que um grande teste, para ela entrar no corte de vinhos tintos mais famoso do mundo, o corte bordalês, certo? Então, muito provavelmente, nós vamos ter essa uva ganhando destaque no mundo, porque vai começar a entrar no corte bordalês e todas as uvas do corte bordalês, elas acabam sendo representativas e significativas. E um ponto interessante, que essa uva, ela é uma uva que amadurece mais cedo que Cabernet Sauvignon e se dá bem em alguns terroirs parecidos com os terroirs de Cabernet Sauvignon. A gente vai ver algumas coisas. Ela tem uma relação, não à toa, essa uva, ela tem origem num cruzamento entre Cabernet Sauvignon. A gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho. Mas eu trouxe para vocês hoje a ideia de nós provarmos um vinho. E até coloquei lá para a gente escolher entre dois vinhos de Marcelin, um rosé e um tinto. E o vinho escolhido foi um vinho tinto, que foi o quarta geração da Dom Cândido, que é uma vinícola pequenininha, familiar aqui do Vale dos Vinhedos, e que produz bem com essa uva Marcelin, dentre outras. Eu vou passar algumas dicas de vinhos para vocês aqui que eu gosto de Marcelin, diferentes estilos e tudo mais, diferentes produtores. Como sempre, a Marcelin ela tem uma vantagem de modo geral que ela é menos conhecida, então seus vinhos não são tão caros, ok? Não que necessariamente o preço vai estar associado somente à fama, mas a fama ela é importante, destaque internacional, ou seja, a procura pelos vinhos, claro que sempre qualidade é mais significativo, é mais relevante, mas ela é menos conhecida, então se comparado muitas vezes com outras uvas como Cabernet Sauvignon, como a própria Merlot, a Marcelin ela é um pouco menos conhecida. Então, isso dá digamos que não cobrem tão caro por ela ainda, certo? Claro, não é, isso não é absoluto, é só uma referência, porque de modo geral a gente não vai ver vinhos Marcelas tão caros, mas a régua está subindo. Mas vamos ver o que esse vinho apresenta? Então, a gente dá para ver que esse vinho, ó, tem uma intensidade de cor entre média e muita, né? Podemos chamar de média mais também, sinônimos. A gente pode ver, ele é bastante brilhoso, tem uma concentração boa de intensidade de cor aqui, né, nessa parte central, não tem reflexos, a cor é um vermelho rubi, sem reflexos, ou seja, bem rubi, a borda também é rubi, a parte central é rubi. Então, é bacana, né? A intensidade de cor, vocês estão perguntando onde ela é originária. Eu vou contar para vocês com calma, mas ela tem origem na França. Só que ela é um cruzamento que foi produzido, não foi natural. Ela foi criada. A gente conta para vocês tudo daqui a pouco. Foi criada na França, na verdade ali entre Languedoc-Roussillon e a Provence, né? Em Montpellier. Mas eu já conto para vocês onde são. Inclusive o nome dela, Marcelin, vem dos seus vinhedos originais, que fica ali em Marseille, né? Mas daqui a pouco a gente fala com calma sobre isso.
Tô falando sobre a intensidade de cor. De modo geral, Marcelã tem um pouco mais de concentração de cor. Ela tem as suas uvas, o grão são menorzinhos e a proporção casca líquido é interessante, ou seja, tem uma boa concentração, uma boa quantidade de casca na uva e essa casca tem uma pigmentação interessante. Ela normalmente não chega a ser muito intensa em cor, mas normalmente sobe de médio, entre médio e muito. Bastante brilhoso, mas o mais interessante aqui é nariz. E eu falei para vocês, quando eu abri, veio um aroma muito gostoso de frutas vermelhas. Mas não é aquela fruta vermelha muito, muito fresca. Não é aquela cereja ácida, aquele morango. Não, é uma fruta vermelha um pouco mais madura e me lembra muito a amora. Eu gosto muito, vou contar para vocês, de amora. E aqui eu gosto de comprar. Tem uma produtora bem pequenininha que produz amora orgânica quando eu compro na feira e também cuca de amora. Então eu gosto muito de amora. Então me remete muito à amora. Esse é um aroma, mas não é aquela amora preta tão madura, é aquela amora um pouco mais vermelha que está amadurecendo bem. Interessante. Tem um toque de defumado, tem um toque empireumático. Ela tem tem provavelmente aqui uma madeira interessante que, no processo de produção. E tem um leve toquezinho herbal de uma erva, um pouco mais aquela erva que está secando. O Bruno tá perguntando se ela é tintureira. Ela não é tintureira. Não. A polpa não tem cor, mas a casca tem. E essa casca ela é uma casca um pouco mais grossa. A gente já vai ver daqui a pouco também. O perfil de aroma bem gostoso, um aroma mais fresco. E tem um toquezinho terroso. Um toquezinho que ele lembra alguma coisa de... Quase como um toquezinho de aquela floresta. Aqui os aromas são muito jovens ainda, né? A gente tá falando de uma safra de 2018, que é uma boa safra para uvas tintas na Serra Gaúcha. Esse vinho é do Vale dos Vinhedos. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse vinho é do Vale dos Vinhedos. Então, e a safra é 2018, que é uma safra muito boa. O nível de qualidade é alto. Então, principalmente para as uvas tintas. Mas vamos provar, vamos colocar na boca que eu tô mais curioso para isso. Mas assim, o aroma é muito gostoso. E a intensidade de aroma é uma intensidade que sobe um pouco de médio. Eu marcaria ainda como médio, mas ok, tá subindo um pouquinho. Em boca. Primeiro gole não avalia, mas já dá para sentir acidez. Chama atenção também, estrutura tânica bastante fina. Ok. Segundo gole vamos avaliar. Hum, interessante. Vinho seco. Tanino. O tanino é médio, mas tem uma textura fina. Ele não é muito granuloso. Esse tanino que é muito característico. Aliás, está apresentando bastante tipicidade de Martelã. Normalmente não é muito tânico os vinhos de Martelã, apesar de ter um pouco mais de intensidade de cor. E esse é outro ponto para sucesso dessa uva, que os taninos são um pouco mais macios. Esse álcool é um álcool que sobe um pouquinho de médio, talvez porque a gente está num ano um pouco mais quente, mas ali ainda próximo ao médio. Corpo desse vinho desce um pouquinho, né? A gente também está falando com um corpo médio descendo um pouquinho. Eu não marcaria ele como médio menos, mas ok. A acidez sobe um pouco de médio, e aí eu botar como médio mais. E o sabor, a persistência desse vinho chama atenção. Ele tem uma persistência esses caráteres frescos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco também. Perdura em boca de forma, assim, é um vinho, não chega a ser longo, mas também passa de médio. Perdura bastante tempo em boca. É um vinho 2018, de uma safra boa da Serra Gaúcha, mas é um vinho macio. Ele já é muito gostoso de tomar, né? Ele é muito gostoso da gente consumir ele, por esse tanino ser mais macio. Esse álcool tá dando também uma maciada nesse vinho. E o frescor dele, tanto de acidez quanto o caráter desses aromas mais frescos. Em boca, características de sabor. Aparece bastante essa fruta de novo, essa amora, até um toque de cereja.
aparece um pouco mais um caráter, um toquezinho que remete a alguma coisa especiado, um toquezinho de cravo, um toquezinho de canela, e um pouco desse, fica mais evidente em boca desse defumado, esse empireumático, alguma coisa de um café tostado, quase um toquezinho de chocolate. Café tostado que eu digo é aquele, quando a gente torra o café, né, vai tostando o café, vai, entre aspas, caramelizando ali o café, ele remete um pouco a essa característica. Mas bem gostoso o vinho, persistência chama atenção e o frescor também chama atenção. E aí eu já vou falando para vocês porque que eu acredito que Marcelin vai fazer sucesso, certo? Por que que vai fazer sucesso? Porque produz vinhos mais macios, de modo geral, se comparado, por exemplo, com o Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon acaba produzindo vinhos um pouco mais intensos, principalmente para sua estrutura tânica, né? Aquela estrutura tânica que é bem marcada em Cabernet Sauvignon. E Cabernet Sauvignon é uma das uvas que dá origem à Marcelin. Hoje, onde ela é mais plantada, tá? Disparado na França, aonde concentra a maior parte da produção, que foi onde ela nasceu. Então a gente tem algumas áreas interessantes na Espanha, a gente tem algumas áreas interessantes nos Estados Unidos, algumas áreas interessantes no Brasil. E aqui no Brasil eu saliento duas regiões, principalmente Serra Gaúcha e Campanha Gaúcha. Eu já conto tudo isso para vocês. No Chile, no Uruguai. Uruguai também é uma uva que cresce bastante no Uruguai, tá? E assim, o Uruguai, gente, o Uruguai é um excelente produtor de vinhos, de vinhos tintos de qualidade. A gente está muito acostumado com a Taná no Uruguai, né? Extremamente habituado com a Taná. Mas Taná está sempre atrás de uma nova uva, né? Aquela uva que vai ocupar o espaço aonde a Taná não consegue, daqui a pouco, atender bem. Eles fazem tudo com a Taná. E a Marcelin pode ser essa uva. A gente está vivendo um momento global aonde as pessoas estão abertas a provar coisas diferentes. Porque antigamente era as pessoas compravam e consumiam o que já era mais habituado. Ainda continua um pouco com esse perfil, mas hoje as pessoas mais abertas a consumirem coisas diferentes. Eu falo para vocês na aula, por exemplo, Marcelin. E aí vocês, opa, o que é Marcelin? Nunca ouvi falar, já ouvi falar, vou provar. Dá vontade de provar. E o que me chama atenção nos vinhos de Marcelin quando bem feitos. Porque ela não é uma uva também, como todas as uvas finas, não é um vinho que é tão simples de fazer. Precisa cuidado, precisa atenção. Mas me chama atenção nesse misto entre frescor e, de certa forma, intensidade. Eu vi que você estava perguntando se acho que esse vinho vai melhorar com o tempo. Esse vinho aqui, esse especificamente que eu estou provando, Zé, ele vai melhorar um pouco, porque ele ainda está um pouco intenso. A acidez está um pouquinho mais alta, a intensidade de aroma e sabor está um pouquinho mais alta. Então é um vinho que ainda tem alguns anos aí pela frente. Muitos anos? Não diria muitos anos, mas alguns anos pela frente, né? Com certeza ele tem alguns anos aí que ele vai entregar bem, porque a intensidade deles, principalmente aromas primários e secundários, e essa acidez mais exuberante. Tem estrutura tânica, mas não vai ser o grande diferencial desse vinho, que não é o maior diferencial das uvas dos vinhos de Marcelin. De modo geral, um pouco mais de frescor. E eu vou contar para vocês aqui, na própria Serra Gaúcha, o que chama atenção para esse vinho. Né? O que chama atenção de destaque e tudo mais para essa uva, na verdade, e esses vinhos da Serra Gaúcha. Ok, então Marcelin, produzido no Brasil. Eu trouxe aqui alguns exemplos de vinhos para vocês, até o que eu escolhi, que é o da Dom Cândido. Eu vou contar mais alguns vinhos que eu gosto de Marcelin e estilos dele aqui no Brasil. Tá? Uruguai, e produtores bem interessantes aqui da Garzon. Garzon é um excelente produtor do Uruguai. A Pisorno faz um Marcelin muito interessante. A gente vai ter no Chile, a gente vai encontrar em outros lugares. Na França também, né? Trouxe aqui alguns exemplos para vocês e a gente já entrando aqui nos países e a gente fala um pouquinho mais sobre os vinhos dessa uva em cada um dos países. Aqui eu trouxe para vocês para a gente entender o que está acontecendo com o perfil de Marcelin no mundo. Porque Marcelin é uma uva que ela foi criada há bastante tempo. E ela, quando ela foi criada, ela foi deixada de lado. Porque ela não era uma uva tão produtiva. Vou contar tudo da criação dessa uva para vocês daqui a pouco. Mas ela não era uma uva que fazia tanto volume. E isso fez com que ela fosse deixada de lado, porque ela não era tão produtiva.
Mas com a mudança do perfil de vinhos que vem acontecendo aí nos últimos 20 anos, e que mudança é essa? Diminuindo um pouco o volume e aumentando um pouco a qualidade. A gente está querendo vinhos de maior qualidade, a gente está procurando vinhos com um pouco mais interessante. Então, com mais concentração. E aí, de novo, a Marcelin começou a ganhar um pouco mais de espaço, começou a reaparecer, resgataram ela, e aqui a gente consegue ver, dos anos 2000, na pesquisa científica, né, do Dr. Kim Anderson, que busca todas as informações, que é muito difícil buscar informações globais de produção, e ele mostrando o que ocupa o espaço. Então, aqui em áreas, nos anos 2000, ela ocupava 176 hectares. Aí, para 2010, ela já ocupava 2.700 hectares no mundo. Em 2016, ela já ocupava mais de quase 4.000 hectares no mundo. Ou seja, ela cresce bastante em volume. Claro que o volume era pequeno, então esse crescimento em cima do próprio volume é grande, é significativo, mas ainda não é grandes volumes se comparados com outras uvas, mas ela já ocupa a 132ª posição das uvas viníferas internacionais, pelo levantamento do Dr. Kim Anderson. Ou seja, já é uma uva significativa se a gente pensar que o próprio Wine Grapes da Jancis Robinson, que é o livro, que é a grande referência de uvas viníferas no mundo, cataloga ali 1.400 uvas, quase 1.400 uvas. Então a uva que está na posição 132, ela é significativa. Bom, mas vamos entender o porquê que ela está ganhando espaço, por que ela foi resgatada, por que ela foi, quando ela foi criada, ela foi deixada de lado e depois ela foi ganhar o seu espaço e está ganhando seu espaço. Perfis de vinhos, que é a Marcelin. Lembrando que a Marcelin é uma uva tinta, então ela pode fazer praticamente qualquer estilo de vinho, mas os principais vão estar aqui. Principalmente os seus vinhos de média intensidade, seus vinhos de médio corpo. Eu gosto muito, eu particularmente, Marcelo Vargas, gosto muito de Marcelin em vinho rosé. Gosto bastante, mas não é o mais comum dela. O mais comum é fazer vinhos tintos que vão estar transitando aqui. Alguns vinhos tintos um pouco mais leves e alguns vinhos tintos, normalmente de médio corpo. Dá para fazer vinhos tintos encorpados com a Marcelin? Dá. Alguns produtores, vou mostrar para vocês daqui a pouco, também fazem. Mas não é o mais comum. Não é o mais convencional para essa uva. Normalmente ela faz vinhos de médio corpo. E isso é bom, porque ela faz vinhos de médio corpo e média estrutura. Normalmente essa estrutura tânica, quando é muito intenso, quando jovem, é mais difícil de ser consumido. A Marcelin ela é mais macia na sua parte estrutural, principalmente de taninos. E esse é um ponto positivo para ela. Ou seja, consumidor gosta de abrir o vinho e ele já ser bom. Não gosta de ficar guardando, nem ficar preservando o vinho. Gosta de abrir, tomar e ser feliz. Bom, vamos avançar. Como que surgiu a Marcelin no mundo? Foi um cruzamento induzido, ou seja, foi um cruzamento, ela foi criada literalmente em viveiros, né? Quem criou ela foi lá em 1961, um ampelógrafo lá na França chamado Paul Trieu, ele criou, e esse ampelógrafo, ele trabalhava, agora ele já é aposentado, ele trabalhava num dos maiores centros de pesquisas enológicos no mundo, que é a Universidade de Montpellier, que é um dos maiores, literalmente um dos maiores bancos de informação sobre uvas, de criação, de pesquisa, que fica ali no Languedoc-Roussillon. Daqui a pouco eu mostro para vocês onde fica. E lá nos anos 60, eles começaram a desenvolver diferentes uvas. E qual era a ideia aqui? Era misturar uma uva mais intensa, mais concentrada, mais potente que a Cabernet Sauvignon, com uma uva mais produtiva e um pouco mais resistente a doenças, que é a Garnacha. Gente, Garnacha é uma das uvas, é uma das videiras na qual mais consegue resistir ao tempo. Tanto que existe muitos vinhedos no mundo de Garnacha de vinhas velhas, que são os melhores vinhos de Garnacha, inclusive. Por quê? Porque ela é um pouco mais resistente, principalmente o tronco da Garnacha, ela é um pouco mais resistente. Claro, aqui a gente está vendo um cacho de Marcelin, tá? Mas essa era a ideia.
E os primeiros vinhedos com essa variedade foram criados ali próximo à cidade de Marseille, e aí foi dar o nome para essa uva de Marcelin. Bom, alguns pontos interessantes para a gente já começar a ver. Olha aqui o cacho da Marcelin. É um cacho grande, com bastante uvinhas, só que os grãozinhos são pequenininhos. E a gente consegue ver também que os grãozinhos são com uma casca com bastante pigmento e bem grossinhos. Se a gente, por exemplo, compara com uma casca de uma Pinot Noir, da própria Garnacha, que tem aquela casca um pouco mais fina, a Marcelin não. A Marcelin, ela tem normalmente cachos grandes, ela não dá muitos cachos por videira, tem que ter um pouco de cuidado, ali ela não se adapta bem a qualquer local, mas essa textura que o vinho vai ter, principalmente estrutural tânica, não é tão marcado. Ela tem um pouco mais de cor, mas os taninos não são tão rugosos, não são tão adstringentes, são um pouco mais macios. E isso faz toda a diferença para os perfis, para os vinhos dessa uva. Eu vi que o Bruno Catu estava perguntando, tá, mas ela tem a questão pirazina forte? Ela tem um pouco, né, de compostos pirazinosos, mas muito distantes de, por exemplo, Cabernet Sauvignon ou Cabernet Franc. E aí, gente, a gente está falando de uvas que tem uma correlação, né? A Cabernet Franc vai dar origem a Cabernet Sauvignon, a Cabernet Sauvignon vai dar origem a Marcelin. Então elas têm uma correlação, mas ela não tem muito esses compostos prazinosos. Tem. Se não amadurecer bem, aparece a nota herbal? Aparece. Aliás, na Serra Gaúcha é mais comum, a gente vai ver daqui a pouco também, aparecer essa nota herbal em Marcelin. Na campanha gaúcha, que tem um pouco mais de sol, que o solo tem um pouco melhor drenagem, tem um pouco menos de umidade, apesar de chover bastante, ela perde um pouco mais esse caráter herbal. Mas não é o mais destacado. O mais destacado nela normalmente é o caráter frutado. Mas por que ela foi deixada de lado? Criaram uma uva, que é interessante, hoje a gente está falando sobre ela, mas por que ela foi deixada de lado? Porque ela não era tão produtiva, ela não dá tanto volume de vinho. Só que isso era uma visão dos anos 60, anos 70, onde o volume era mais importante. Hoje não, a gente já falou que a gente está vivendo um momento onde a qualidade é muito importante. Então, essa realidade que a gente vive hoje, ela foi resgatada nos anos 90. Tanto que ela é resgatada, ela é novamente catalogada e começa a ganhar seus espaços. E aonde ela volta a surgir? Aonde ela nasceu. Na região do Languedoc-Roussillon, um pouquinho na Provence e um pouquinho ali no Vale, no Rhône Sul, né? No Vale do Rhône, principalmente ali na fronteira com o Languedoc-Roussillon e com a Provence. E eles nascem então lá. Então isso é legal, porque hoje, olha onde chegou a Marcelin. A gente ouve falar menos, porque ela ainda fica à sombra de outras uvas. Mas olha aqui, tem Marcelin na China, e aliás, ganhando há pouquíssimo tempo como o melhor vinho tinto da China, pelo Decanter Wine Awards, que avaliou os vinhos asiáticos, né? Então só na versão asiática do concurso, só avaliando vinhos asiáticos, o melhor vinho eleito em 2017 foi um vinho de Marcelin da safra 2015, né, do Grace Vineyards. Com sucesso grande, inclusive ganhando como melhor vinho. Eu não provei ainda, não tive a oportunidade de provar. É Marcelin chinês, mas dizem que é uma uva que se dá muito bem em algumas regiões chinesas. Mas ok, olha onde chega a uva. E ela ganha destaque. Então, toda vez que vai tendo premiações, que vão tendo destaques, ela vai começando a ganhar um pouco mais de relevância, ela vai ganhando um pouco mais de destaque. Porque, gente, o consumidor procura o que ele sabe que existe. O consumidor procura o que as pessoas dizem para ele que é bom. A gente pega agora, tô aqui falando para vocês de Marcelin. Tô falando de Marcelin, daqui a pouco vocês vão começar a procurar Marcelin. Aí daqui a pouco vocês vão postar sobre Marcelin. Daqui a pouco, claro, não sou eu sozinho, é o mundo se mexendo. E aí começa a ganhar destaque. Daqui a pouco premia um vinho, como aqui. Né? E aí assim começa a ganhar a sua maior relevância. Então aqui já contei para vocês qual era a ideia. Era criar uma uva que fosse resistente como a Grenache,
mas que tivesse a estrutura da Cabernet Sauvignon. Lembrando que a Grenache ou Garnacha é uma uva que normalmente tem um pouco mais de cor, um pouco mais de álcool, caráter de fruta vermelha, mas tem pouca estrutura tânica. Normalmente. Alguns de vinhas velhas, do Priorat, do Vale do Rhône, né? Principalmente ali em Châteauneuf-du-Pape e outras, tem um pouco mais de concentração, mas não é o mais comum que a gente encontra em Garnacha, né? Garnacha não é o mais comum concentração. Ok, e aí, hoje tem um movimento que eles querem, digamos, dar destaque, porque a Marcelin ganhou o dia, ganhou um seu dia mundial, né? O World Marcelin é muito legal nesses dias mundiais das uvas, assim, que às vezes pega, às vezes não. Claro que isso é um fenômeno que ele é feito com produtores, regiões e tudo mais. Como não tem uma região, porque a gente fala, né? Ah, Cabernet Sauvignon. Primeira citação que a gente pensa é Bordeaux. Depois um contraponto no Novo Mundo, a gente vai para Califórnia. E assim com várias uvas. A Marcelin, onde que é a referência de Marcelin no mundo? Qual é a região ou qual é o produtor? A gente não tem muito isso ainda com essa variedade. Então, esses fenômenos de criar, né, o World Marcelin Day ainda depende, já está criado, né? Então, oficialmente, quando vocês quiserem comemorar o dia da Marcelin, dia 27 de abril, vocês podem abrir um vinho de Marcelin. E até tem algumas páginas, alguns produtores que se movimentaram. A China vem tentando também dar uma valorizada nesse dia da Marcelin, enfim. Vamos ver aí os próximos anos como é que vão acontecer. Mas há uma chance grande da gente começar, sim, principalmente com essa uva ganhando destaque, relevância, da gente começar a encontrar o dia da Marcelin aí pelo mundo, né? Então, dia 27 de abril, vocês podem já se preparar para o dia da Marcelin. E um ponto relevante para nós brasileiros é que a Marcelin é uma uva que se deu muito bem aqui no Brasil. Então, a gente vê produtores já dando uma atenção para essa variedade. E aí eu também saliento a Perini, que a Perini foi uma das produtoras, uma das primeiras produtoras de Marcelin, e a dar destaque para Marcelin, porque às vezes tu tem o vinhedo. E às vezes tu nem faz um vinho varietal, ou tu nem dá destaque, né? Tu coloca num vinho de corte, ou tu coloca num vinho que é um rosé e não fala qual é a uva, ou não dá uma atenção para ela. A Perini já há bastante tempo dá atenção nos seus vinhos para Marcelin. Aqui, só para a gente entender um pouquinho do qual era a busca desse cruzamento. O que esse cruzamento buscava? O que a mistura de Cabernet, né, que é um cruzamento, então, ou seja, foi induzido, não foi natural, mas o que eles buscavam quando criaram essa uva? Eles queriam, na verdade, era isso aqui, ó, a potência e a acidez de Cabernet Sauvignon, que esse é um perfil médio de Cabernet Sauvignon, com a resistência da Garnacha. Era essa a ideia. E aqui a Garnacha tende a ter um pouco mais de corpo, um pouco mais de estrutura, mas menos cor. Esse tanino um pouco mais macio e um pouco menos de acidez. E agora a gente vai ver o que gerou, o que virou a Marcelin. Porque ela pegou um pouco de cada um. E isso é legal. E pegou características positivas de cada uma dessas uvas. E isso também foi bacana. E ela conseguiu pegar um pouco da resistência da Garnacha. Por isso que eu acredito muito nela aqui pro Brasil. A gente tem muito problema de umidade, principalmente no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é muito úmido, principalmente nas regiões produtoras. A Gaúcha chove quase 2.000 milímetros no ano, é muita chuva. A campanha gaúcha é um pouco mais seca, é 1.400, ou seja, é muita água. Se comparar com Bordeaux, que é úmido, que é 900, é muita água. Chove bastante. Mas o que gerou o perfil da Marcelin? Qual foram as características que Marcelin absorveu? E aqui eu vou trazer para vocês o perfil médio de Marcelin. E se vocês disserem, mas não, eu já provei vinho que é diferente. Claro, gente, isso aqui é um ponto de partida para a gente começar a estudar a uva. É um ponto de partida. Então vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, ela foi uma uva que pegou no gráficozinho roxinho, normalmente bastante intensidade de cor e bastante intensidade aromática. E aí um pouco de cada, né? Mas normalmente a Cabernet Sauvignon é um pouquinho mais aromática. Mas ela pegou o perfil, então a intensidade de cor da Cabernet Sauvignon, o perfil de aromas da Garnacha, muito esse caráter mais da fruta vermelha. Depois tanino,
ficou no meio do caminho, porque ela tem um pouquinho mais de tanino que a Garnacha, mas nem tanto que nem a Cabernet Sauvignon. Álcool e corpo ficou relativamente parecido com o Cabernet Sauvignon. Normalmente a Garnacha tem um pouco mais de álcool, ela precisa amadurecer mais, então ela vai concentrar mais açúcar, que vai gerar um pouco mais de álcool. E ficou com a acidez que pegou um pouco da Cabernet Sauvignon, que normalmente a Garnacha tem um pouco menos. E ela conseguiu ter a resistência que a Garnacha tem. Então esse perfil vitícola, eu já vou passar aqui para vocês um pouco mais listado, especificado, foi muito positivo. Então, a média dos vinhos, o que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil? A gente vê essa acidez um pouco mais destacada nos vinhos da Serra Gaúcha, com um pouco menos de cor, um pouco menos de álcool, e os vinhos da Campanha Gaúcha já um pouquinho diferente, diminui um pouquinho a acidez e ele ganha um pouquinho de concentração aqui de álcool, de corpo, intensifica um pouco mais, mas não chega a ser, por exemplo, às vezes tão encorpado, tão intenso quanto outras uvas, como muitas vezes a gente vai ter Cabernet Sauvignon, que é muito mais concentrado e tudo mais. Mas aí é que tá a vantagem de Marcelin, e aí alguns de vocês tinham perguntado aqui, deixa eu ver quem é que perguntou, se ela lembrava a Merlot, acho que foi o Bruno, enfim. É que alguém perguntou que ela lembra um pouco a Merlot, ela lembra um pouco a Merlot, mas ela tem um pouco mais de acidez que a Merlot, ela tem um pouco mais de cor que a Merlot, e o consumidor gosta de cor, e ela tem uma intensidade aromática um pouco maior que a Merlot. Então ela pode se dar muito bem com a Merlot. Então ela podem se complementar bem, mas ela não é tão tardia quanto a Cabernet Sauvignon, e esse é um ponto importante. Por quê? Porque, e até vindo no perfil vitícola da Marcelin, perfil vitícola é como que a uva se comporta no vinhedo, e isso é super importante porque esse comportamento é o que vai fazer os produtores produzi-la associado à busca dos consumidores. Os consumidores vão dizer, ó, quero provar esse vinho. Tem Marcelin? Ah, já provei o Marcelin do fulano, do ciclano. Eu vi vocês botando vários Marcelins aqui, né? Super interessantes. Produtores super destacados. Vi várias citações aqui importantes de produtores. Aí o Zé tá perguntando, qual a região, na sua opinião, vai emplacar a Marcelin? Então, Zé, aqui eu vou dizer para vocês, depende. Quem der atenção para ela. Duas são hoje grandes, duas regiões são grandes, digamos, candidatas, que é a Serra Gaúcha e a Campanha Gaúcha. Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas daqui a pouco. A Campanha, principalmente com o projeto Salton, tá dando uma atenção, uma valorização maior, mas ainda em pequena quantidade. A Serra Gaúcha já tem um volume um pouco maior e alguns produtores, que eu também vou mostrar para vocês daqui a pouco, com características um pouco diferentes e tudo mais. Claro que regiões diferentes. Mas antes de falar das regiões, Serra Gaúcha, Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste também tem produzido alguns Marcelins interessantes. Vamos entender o perfil vitícola, como que ela se comporta no terroir. Ok? Aqui estamos falando da videira e da uva. Então ela tem uma maturação médio-tardia. Ela não é tão tardia quanto Cabernet Sauvignon. Então aqui pontos para ela no vinhedo, porque quanto mais cedo amadurece, tira do vinhedo, melhor. Principalmente com a Serra Gaúcha, por exemplo, que é muito úmido e chove muito também no período de amadurecimento e no período de colheita. Que tem algumas regiões que chove bastante, mas essa chuva é mais distribuída durante o ano e quando chega na época da vindima é mais seco. E é os chamados climas de influência mediterrânea, por exemplo, até fora do Mediterrâneo, como o Chile. O Chile, de modo geral, o verão é um pouco mais seco, quando amadurece a uva. Serra não. Como ela amadurece mais cedo que a Cabernet Sauvignon, ela é colhida mais cedo. Não é muito produtiva, então ela é muito mais focada em qualidade do que volume. E aqui mais um ponto importante para ela. Ela é resistente a algumas doenças. E isso é importante, porque botrytis é uma doença que vem, a gente fala, né, podridão nobre, botrytis cinerea de grandes vinhos. Gente, isso é exceção. O mais comum é a podridão cinza, que vem e acaba com os vinhedos. Que vem e destrói os vinhedos, mofa a uva. Principalmente regiões mais úmidas que não tem tanta insolação e não tem tanta a presença do sol, principalmente no período de amadurecimento. Então aqui a gente vai ter um problema e ela é mais resistente. Então pontos para ela. Ela é mais resistente que a Cabernet Sauvignon.
A Cabernet Sauvignon, de modo geral, ela é bem suscetível a botrytis. Outro ponto positivo para ela, uma intensidade maior de aromas e também de sabores, principalmente primários. Aí, claro, aí o produtor vai escolher, né? Você vai ter passagem por madeira, esses aromas secundários bem destacados ou não. Só que atenção, eu tô falando que ela tem uma predisposição à qualidade, mas sempre depende do produtor. O produtor tem que escolher ter essa qualidade destacada. O produtor tem que escolher isso. Mas ok, alguns pontos positivos para ela nesse sentido. E outra, a gente já falou, tem cachos grandes e grãos pequenos. Ela acaba tendo um pouco menos de volume, mas acaba tendo um pouquinho mais de concentração. Acaba tendo um pouquinho mais de possibilidade de ter o vinho um pouco mais intenso. E aí, isso é legal. Ela tem um pouco mais de cor, e a gente está falando aqui, eu vi o Zé também perguntando a questão do corte, se vai misturar a questão dela com a Merlot, o que ela agrega e tudo mais. Ela agrega cor, um pouco mais de tanino, mais menos que a Cabernet Sauvignon, e um pouco mais de acidez. E também um pouco mais de intensidade aromática e perfil de aroma. A Marcelin versus a Merlot, a Marcelin tem um pouco mais desse aroma de fruta vermelha madura, a Merlot tem um pouco, mas tem um pouco mais essa nota terrosa. E às vezes uma nota floral. Às vezes uma nota floral. Não é todo local que aparece. Normalmente em locais mais frescos, né, ela aparece um pouco mais essa nota floral. Esse vinho que eu tô provando, não cheguei a sentir, mas às vezes aparece um toquezinho de uma violeta, um toquezinho de uma flor. Não é intenso. É um toque, mas que traz complexidade. Traz um refinamento para o vinho, traz uma complexidade um pouco maior. Mas, claro, isso sempre vai depender de produtor. O produtor dá atenção, cultiva melhor, com mais cuidado, vinifica com maior cuidado, o nível de qualidade vai subir. Ok? Isso não é automático, não é orgânico, naturalmente isso vai acontecer. Bom, aqui um pouco do perfil que a gente já viu, como é que vão esses vinhos se desenvolverem, a gente parte desse perfil médio. Locais mais frescos, vai diminuir um pouco a intensidade de cor, vai diminuir um pouco a intensidade aromática e vai diminuir um pouco esse perfil de acidez. Opa, desculpa, acidez não, estamos falando do local mais fresco. Então, vai diminuir um pouco a cor, vai diminuir um pouco a intensidade aromática e a textura tânica vai ficar um pouquinho mais granulosa. Só que a acidez vai ser uma acidez destacada, normalmente passando de média. Locais um pouco mais quentes e secos, e ela se dá bem em solos, principalmente em solos mais secos. Aliás, um dos destaques da Garnacha, e que a Marcelin também tem um pouco dessa característica, é a resistência às secas. Então ela é um pouco mais resistente a locais secos. Mas não somente. A Serra Gaúcha, a gente viu, ela se dá bem. Só que em locais mais frescos, ela também vai desenvolver um toque um pouquinho mais herbal, um toque um pouquinho mais terroso. Em locais um pouco mais quentes, esse perfil de aromas vai ficar de uma fruta um pouco mais madura, mas aí vai uma amora madura, uma framboesa muito madura, e vai também ganhando um pouco mais desse caráter de intensidade de corpo, intensidade de álcool. Diferente de Cabernet Sauvignon, e isso é o legal dela, porque como ela amadurece um pouco mais cedo, ela é um pouco menos estruturada, e ela pode ter um pouco mais de intensidade aromática, e isso faz dela uma uva mais adequada para um novo perfil de consumidor. Mais adequado, Marcelo, como tá falando isso? Gente, consumidor atualmente prefere tomar vinhos mais fáceis, mais macios. Cabernet Sauvignon ainda é uma uva de quem é bebedor de vinho. As pessoas que procuram porque já conhece a uva, gosta da concentração, gosta da intensidade. Cabernet Sauvignon não é um vinho maciozinho, né? Facinho de tomar, é um vinho mais concentrado, mais intenso. Bom, e vamos para onde ela tem destaque no mundo, para a gente começar a entender essa variedade pelo mundo. E a gente já comecei a falar para vocês que a França é a mais destacada região. Vamos fazer aqui uma rodada de perguntas que eu falei que hoje eu ia estar interativo antes da gente entrar nas regiões. Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui que vocês estão falando. Que vocês estão perguntando, na verdade. O Carlos falou que bebeu uma Marcelin do Rhône, não impressionou, achou um vinho cansativo. A gente vai falar do Languedoc-Roussillon também, que é onde tem maior concentração também.
e de modo geral não são vinhos tão interessantes, porque os produtores lá não dão tanta atenção. São muitos para os vinhos daquelas apelações IGP, principalmente hoje os Pays d'Oc, que são vinhos de maior volume e de menor qualidade. Okay? Então, na França, de modo geral, um ou outro produtor que eu não vi ainda nem no Brasil dá um pouco mais de atenção. Paul Mas tem um ou outro vinho que ele bota em corte, já fez até varietal, com a Marcelin um pouco mais interessantes, mas pouca produção, mas muitos Pays d'Oc. Se o Zé perguntou se existe algum corte de Merlot e Marcelin, existe, mas o que a gente vê? Quem acaba fazendo um pouco mais de cortes vai usar a Marcelin ainda como uva acessório, não como uva protagonista. Lembra que eu falei, vou mostrar para vocês daqui a pouco. Na campanha gaúcha, a Salton criou um projeto agora há pouco. Isso lançou, acho que foi em 2018, foi a primeira safra, aonde dá um protagonismo para Marcelin e faz 2 vinhos, inclusive. Faz um que é um corte com taná e outra ela em varietal. Lá na campanha, com uma concentração maior no vinhedo, ou seja, concentração na uva, menor volume de vinho, com uma passagem cuidadosa por madeira, fazendo um vinho bem interessante. Vamos ver como vão ser os próximos capítulos desse projeto. Se chama Marcela Campanha, bem interessante. Não, se chama Domênico. O projeto se chama Domênico Campanha, daqui a pouco eu mostro para vocês. E aí a Taná, para trazer um pouco mais de potência, mas a Taná entrando 25% do corte, 75% Marcelin, para a Taná trazendo um pouco mais de estrutura, principalmente essa estrutura tânica, trazendo essa nota um pouco mais terrosa, essa nota um pouco mais, alguns toques que a gente vai ter até, a gente chama, né, esses toques mais rústicos, entre aspas, vai trazendo um pouco mais de rusticidade. E a Marcela deixando o vinho um pouco mais macio. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas de vocês. Perguntando. A Suzane falando que estamos cultivando Marcelin numa pequena área para usar em corte. Esse ano já fizemos uma pequena produção. Legal, bacana. Ela estava falando na Serra do Sudeste. Serra do Sudeste também é outra região que... A Serra do Sudeste uma grande área de vinhedos, mas com um potencial grande de qualidade. E esse potencial grande de qualidade está agora ganhando maior relevância. A gente já vê alguns projetos bem interessantes surgindo. Vamos ver como vão ser os próximos capítulos. Inclusive, a família Beber faz um vinho Marcelin Serra do Sudeste interessante. Vamos ver os próximos capítulos. Na campanha gaúcha, a Marcelin foi autorizada, inclusive como uma uva da IP. Então, pode entrar nos vinhos que pedem o selo de indicação de procedência. A Marcelin pode aparecer, então isso é legal. Os Marcelin do Uruguai muda com relação aos brasileiros? Muda. Fica um pouco mais frutado, fica um pouco mais intenso, até em corpo, um pouquinho mais de álcool, perde um pouquinho de acidez, ganha um pouco mais de volume de boca. Perde um pouquinho de frescor, não deixa de ser fresco, mas ganha um pouco mais de intensidade. Não significa que sejam todos os produtores. Os que eu provei, ele tem um pouquinho mais de concentração. Lembra um pouco mais a campanha gaúcha do que a Serra Gaúcha, de modo geral. Júlio falando que provou o arte da Casa Valduga, que é um blend de Malbec e Marcelin. Legal. Muitos falando sobre a questão de alguns produtores, como a Peruso, a Larentes. Sim, Larentes também eu gosto bastante do Marcelin deles. Seguidamente eles fazem Marcelin, acertam a mão, assim, fica bem gostoso. Né? Larentes é uma produção familiar, bem pequenininha ali no Vale dos Vinhedos. Também bem interessante. Claro que é mais fácil a gente encontrar os grandes produtores. Os grandes produtores é mais fácil de encontrar, mas tem alguns pequenos produtores que dão uma atenção interessante assim para a variedade. Vale a pena. Do Uruguai, perguntando bastante sobre o Uruguai, vale a pena provar, tá? Garzón, Pisorno, são vinhos bem interessantes. O Chile faz alguma coisa, mas ainda em corte. A Argentina faz alguma coisa, mas normalmente aparecendo em corte. Não tem protagonismo. Protagonismo é ser fácil da gente achar, de ter relevância, de ganhar relevância e destaque tanto de comunicação, críticos, consumidores, mas é o que eu, e até respondendo essa última pergunta antes da gente voltar aqui para a aula, é o que eu acredito que vai acontecer.
A Marcelã vai ganhar espaço. Claro que isso não é orgânico, né? Claro que isso é uma... Isso depende de alguns fatores, e alguns fatores aí bem significativos, né? E esses fatores significativos, sim, que daí a gente pode ver como é que vai se comportar a uva como um todo, ok? Sim. Vamos ver como é que ela vai se comportar aí nos próximos passos, né? Vamos falando sobre a questão da Cainele, a Cainele também é um bom produtor. Vamos ver como é que ela vai se comportar, né? Acho que os próximos passos aí vão ser importantes para a gente ver como que a uva vai se comportar. Mas vamos lá, vamos entrar nas regiões para a gente entender um pouquinho como que ela se comporta nas principais regiões produtoras. Bom, primeira, não tem como a gente não falar da França. França é hoje onde concentra a maior quantidade de produção, a maior intensidade de volume, a maior volume. Não é o maior destacado em qualidade. A gente tem bastante no leste europeu, vários países produtores aqui, né, mas ainda também sem tanto foco em qualidade, muito foco em volume. E a França também, porque a principal região produtora, e assim, ela nasceu aqui, né? Dois institutos importantes. Ela nasceu aqui na região do Languedoc-Roussillon. Ela nasceu aqui nessa região bem no sul da França, na fronteira com a Espanha. Aqui vocês podem ver no mapinha aqui embaixo, ó. Que região é essa? Então, aqui nessa área que ela nasceu. Então, pega aqui uma parte do Languedoc-Roussillon e ela é muito plantada na França nessa região, muito para fazer esses vinhos IGPs, são vinhos dessa macro região, lembrando que o Languedoc são duas áreas administrativas que se juntaram, né, Languedoc aqui, e o Roussillon, virou o Languedoc-Roussillon. Então vocês vão encontrar muitos vinhos aqui chamados Pays d'Oc. É o maior volume, né, é o maior volume de produção que vocês vão encontrar com certeza é aqui, tá? Então esses Pays d'Oc são com certeza os maiores volumes de produção nessa área, nessa região. Alguma coisa no no sul do Rhône e alguma coisa na Provence, tá? Mas um ou outro produtor vão dar destaque para a qualidade. Não é o mais comum, tá, gente? Aqui da França. Muito volume, então vocês vão procurar normalmente. Chega pouco no Brasil, mas vocês encontram. A gente tem uma vantagem, é que a gente tem bastante produção aqui no Brasil. Como a gente tem bastante produção, esse é um grande diferencial nosso por aqui, para as nossas bandas. Chama atenção na França também para Bordeaux, porque Bordeaux, e a gente sabe que as uvas clássicas de Bordeaux é a Cabernet Sauvignon, a Merlot, a Cabernet Franc e um pouquinho de Petit Verdot. Também eram autorizadas no corte bordalês a Malbec, que lá eles chamam de Cote, e a Carmener. Mas o que aconteceu agora? Desde 2020, começaram a debater, começaram a pedir para entrar novas uvas no corte bordalês. Por quê? Por causa do aquecimento global, por causa de essa mudança climática que a gente não sabe para onde vai, como vai ser. E eles autorizaram algumas novas uvas, dentre elas 4 tintas. E uma dessas tintas autorizadas para entrar, ou seja, 6 que já existiam continuam, só que agora ela vai mudar um pouquinho mais para que nos vinhos de apelação de entrada de Bordeaux, e que tem a regra que até 5% no máximo dos vinhedos e no máximo 10% no corte nos vinhos de entrada de Bordeaux, podem entrar essas 4 novas uvas. É um período de teste. Se forem bem, elas vão ser permitidas para entrar em maiores volumes, nos principais vinhos e tudo mais. Dentre elas, a Marcelã. Então, permitiram Touriga Nacional, Arline Arnaud, a Castetes e a Marcelã. A Marcelã por ela ser resistente. A Marcelã por ela ser mais resistente a doenças e tudo mais. Então, vamos ver cenas dos próximos capítulos desses, né? Lembrando que como foi autorizado, esses vinhedos vão ser plantados, vão ser testados. Eles estimam que vão ficar 10 anos em testes. Claro que esses testes podem ir mudando, percentual e tudo mais. Mas o que eu estou falando para vocês é
A gente tem a chamada margem direita de Bordeaux, que é uma margem mais úmida, solos mais frios. E esses solos, esse perfil com argila, solo frio, bastante umidade, a Marcelin vai se dar bem. E ela, ou seja, ela vai amadurecer um pouco mais cedo que a Cabernet Sauvignon, e a gente sabe que a Merlot é protagonista em muitas dessas regiões aqui da margem direita, porque é um solo mais frio, é mais úmido do que algumas áreas da margem esquerda, onde a Cabernet Sauvignon aparece bem em algumas regiões, em algumas áreas, em algumas comunas aqui, certo? E aí, meus amigos, eu chamo a atenção para vocês. Olha só, margem esquerda, prestem atenção. Margem esquerda, solos mais quentes, Cabernet Sauvignon vem bem. Na margem direita de Bordeaux, solos mais frios, solos argilosos, solos com uma retenção de água maior, reflete um pouco menos a luminosidade e o calor, chove bastante. E se a gente pensar nesse perfil, a gente não está muito longe aqui da nossa Serra Gaúcha e da nossa campanha gaúcha. Ah, Marcelo, tu tá comparando Bordeaux com a Serra Gaúcha? Não, gente, eu tô falando que tem características próximas, algumas características próximas. O que isso significa? Significa que eu tenho na Serra Gaúcha e na campanha solo argiloso, eu tenho na Serra e na campanha muita chuva, muita umidade, aonde a Marcelin pode ser uma uva alternativa interessante. Amadurece mais cedo que a Cabernet Sauvignon. Gente, a gente encontra muito Cabernet Sauvignon, vários Cabernet Sauvignons aqui da Serra Gaúcha, que não é a melhor uva. É uma uva que se planta aqui porque ela tem a preferência dos consumidores. Os consumidores querem tomar vinho Cabernet Sauvignon, então os produtores fazem para atender esse consumidor. Mas não é a melhor uva para essa região, longe disso, né? Longe disso. Então, para a gente entender um pouquinho, eu vou falar um pouquinho de Serra Gaúcha e de campanha. Serra Gaúcha, gente, chove algo em torno de 2.000 milímetros. Olha aqui, quanto mais escurinho, mais chuva. Olha a quantidade de chuva aqui. Solo argiloso, que é um solo frio. Um solo que não tem uma boa drenagem. Para uvas mais tardias, tem mais dificuldade. Então, a Marcelin sendo uma uva menos tardia, não é à toa que a Merlot se dá tão bem aqui. A Merlot se dá tão bem aqui, por quê? Porque ela é mais, colhe e amadurece mais cedo, né? Ela amadurece e colhe mais cedo do que a Cabernet Sauvignon e outras uvas, mas se planta uvas tardias aqui, né? Petit Verdot e outras. E na campanha chove um pouco menos, mas a campanha tem algumas vantagens versus a Serra Gaúcha para vinhos tintos. A campanha gaúcha, Marcelo, é melhor do que a Serra? Não, gente, são diferentes. As duas fazem vinhos muito bons, vinhos mais ou menos e vinhos mais fraquinhos. As duas fazem, depende muito como é cuidado. Agora, a Serra Gaúcha tem uma predisposição muito maior para vinhos brancos, para vinhos espumantes, para tintos um pouco mais leves. Não significa que não possa fazer vinhos como Pisato DNA 99 nos melhores anos, concentrado, potente, intenso. Inclusive, vou mostrar alguns vinhos de Marcelin daqui a pouco para vocês que são mais potentes, são um pouco mais concentrados. Ok, sem problema. Mas a campanha para vinho tinto ela tem uma vantagem. Primeiro, chove um pouco menos. É bastante ainda, 1.400 milímetros, mas é um pouco menos. A campanha tem mais insolação. A campanha tem mais hora-sol. A campanha tem um solo com uma drenagem um pouco melhor. E isso eu poderia estender um pouco mais aqui também para a Serra do Sudeste, que fica mais ou menos aqui. Que é um pouquinho diferente, mas ok, não estamos muito longe da campanha. Campanha gaúcha. A campanha tem um outro fator, que é o vento minuano. O vento minuano, que é esse vento que em Santa Catarina a gente chama de vento sul, ele é um vento que vem, e ele é um vento muito forte, e ele ajuda a secar os vinhedos. Ele ajuda, por mais que seja chuvoso, a tirar a umidade dos cachos. Ou seja, tem alguns fatores aqui na campanha gaúcha que favorecem um pouco mais para os vinhos tintos. O que a gente vê nos perfis de vinhos? Da campanha, de modo geral, apesar que não dava tanto destaque para Marcelin agora, alguns projetos aparecendo, quem está dando mais destaque por enquanto ainda é a Serra Gaúcha, a gente vê os vinhos com um pouco mais de intensidade de corpo, com um pouco mais de intensidade alcoólica, nesse volume de boca, certo? Uma forma um pouco mais de maciez, o tanino já é um pouquinho mais macio de Marcelin, um pouco ainda mais macio, mas com um pouco menos de acidez. Essa acidez normalmente média, mas um pouco mais de intensidade. O que eu tô falando para vocês, qual que é melhor, qual que é pior? Gente, são diferentes.
Não dá para dizer que um é melhor que o outro é pior. São diferentes. Por exemplo, na Serra Gaúcha, a gente vai ter, normalmente, esse teor alcoólico algo em torno de 12, 12,5%. Vai ter uma acidez maior para Marcelã. Essa estrutura tânica normalmente vai aparecer um pouquinho mais. Então vai ter um pouco mais de tanino, não necessariamente em volume, mas nessa adstringência tânica. Marcelã não é tão tânico, de modo geral. E vai ter um potencial aromático, um caráter mais aí para essas notas. Um toquezinho terroso, um toquezinho herbal e o caráter de fruta vermelha mais fresca. E aqui, eu sempre gosto de usar esses gráficos, que é uma pesquisa científica, que até vou colocar no material complementar para vocês, tá? Quem já é aluno lá já pôde baixar o material da aula de hoje, que é o seguinte: destaque dos vinhos tintos na Serra Gaúcha. E a gente vê Marcelã com esse perfil significativo, assim, é bem próximo. Onde vai ter uma acidez entre média e muita, né, ou média mais, que são sinônimos. Vai ter, a Marcelã, ela ganha um pouquinho de intensidade de cor, mas normalmente ela vai ficar de média e entre média e muito. Essa intensidade aromática e de fruta madura, normalmente vai ficar em média, vai ficar um caráter de uma fruta mais vermelha, mas essa intensidade normalmente aromática sobe um pouquinho. E esse perfil de tanino, de álcool e de corpo, na casa do médio, às vezes descendo um pouquinho o corpo para esse médio menos. Aqui alguns vinhos da Serra Gaúcha, para vocês, com perfis diferentes. Então, alguns que eu gosto, são interessantes para vocês provarem com perfis diferentes. Olha só. Áreas diferentes também da Serra Gaúcha, tá? Vale dos Vinhedos, aqui a gente vai ter a Dom Cândido. A Dom Cândido é um produtor importante, aqui fazendo um rosé, que eu vou provar com vocês mais para frente na nossa aula de rosé, que eu vou trazer alguns rosés diferentes. Fiquem atentos aí para os próximos dias, tá? Vai ter algumas novidades aí para vocês, conto para vocês muito em breve. A Larentes, fazendo alguns Marcelãs bem interessantes, um pouco menos concentrados, mas já com um pouco mais de extração de cor, um pouquinho mais de volume de boca. A Terranholo, e aqui tô falando de Vale dos Vinhedos, tá? A Terranholo já mais concentrado, mais extremo, mais intenso, mais extraído, mais cor, gosta de bastante esse caráter secundário, bastante passagem por madeira. Depois, a Viapiana, que produz lá em Flores da Cunha, outra área, um pouquinho mais de altitude que a Serra Gaúcha, um perfil um pouquinho diferente, que eu gosto também dos perfis dos vinhos da Viapiana, também gosto desse caráter secundário, mas um pouco menos marcado, intensidade de fruta, também gosto de vinho um pouquinho mais concentrado, e a Perini, que trabalha bastante tempo com a Marcelã, que é ali na região de Farroupilha, que está mais ou menos no meio do caminho entre Bento Gonçalves e Flores da Cunha, também com diferentes perfis de vinhos, faz a linha Arbo, que é os vinhos um pouco mais de entrada, faz a linha Vitz, que é um pouquinho mais concentrado, também gosta de usar a madeira, um caráter um pouquinho mais herbal, parece, um caráter um pouco mais terroso, um pouquinho mais rústico, o caráter da madeira não é aquela madeira tão nova, enfim, um perfil também diferente. De novo aqui, vinhos diferentes, perfis diferentes para vocês irem provando. Algumas sugestões encontram vários outros. Na campanha gaúcha, alguns destaques que eu já falei para vocês. Primeiro, ela foi uma uva que foi autorizada para IP, a IP saiu ali no começo de 2020 e ela foi autorizada, então há uma chance dela aparecer de forma mais significativa, apesar de ser mais de, são 30 e poucos, 36 uvas, se eu não estou enganado, que são autorizadas na IP da campanha gaúcha. Marcelã é uma delas. Mas tem menor altitude. A gente tem invernos mais frios, verões mais quentes, tem uma continentalidade maior insolação, e a gente tem uma probabilidade da Marcelã aqui ter um pouco mais de concentração, tá? Como tá falando para vocês, perder um pouco de acidez na casa aí do médio, mas ganhar um pouco mais de álcool, ganhar um pouco mais de corpo, fazendo um médio mais. Então, entre o médio muito, ganhar um pouco mais de intensidade. Esse caráter da fruta vermelha mais madura aparecendo, então uma amora bem madura, até uma nota de lembra uma framboesa bem madura, aquela framboesa que tu colocou no bolo, tu assou o bolo, né? Aí tu fez uma cobertura com framboesa, com frutas, e aí tu assou a framboesa também, com aquele caráter bem maduro, um toquezinho meio assado, e uma maior intensidade nessas características aromáticas, uma maior intensidade nesse caráter de corpo e álcool, mas a estrutura tânica normalmente um pouco mais macio,
e acidez um pouco menor. De novo, dá para dizer que é melhor ou que é pior. São diferentes. São perfis um pouco diferentes. E aí eu chamo a atenção para vocês de alguns vinhos. Aqui até eu trouxe da família Weber da Serra do Sudeste, que é uma uva que também tem aparecido bem na Serra do Sudeste. A família Weber dá um destaque para alguns vinhos dessa região, para algumas uvas. Eles fazem uvas, eles compram uvas de diferentes áreas, campanha. Eles são produtores lá de Flores da Cunha, mas tem diferentes áreas de produção, então é interessante. E essa linha que eu falei para vocês, olha aqui a Marcelin ganhando um protagonismo a partir da safra 2018, que foi uma safra muito boa. Não são vinhos tão alcoólicos necessariamente, mas olha que interessante. A linha aqui é da Salton, eles chamam de Domênico, da campanha gaúcha, né? Tá bem destacado aqui campanha, onde faz um Marcelin varietal, olha aqui, 100% Marcelin, para dizer que é varietal e que é 100%, e um corte de Marcelin com Taná. O volume ainda pequeno, focado em qualidade. Não são vinhos tão caros, tá, gente? Eu não sei dizer para vocês aqui quanto que tá. Eu, quando comprei, paguei algo em torno de 80, 90 reais. E aí eu comprei numa promoção, acho que estava em torno de 80. Não sei quanto é que esses vinhos estão hoje. Mas vinhos que são bem interessantes. Aonde tem um toquezinho, tem aquele toque terroso, aquele toque de rusticidade que de vez em quando aparece. Ele aparece nesse vinho. Ele é um vinho gostoso de tomar, mais macio. Ele até tem um pouco mais de extração, então tem um pouquinho mais de tanino. Esse tanino aparece um pouquinho mais, mas ainda assim não é aquele tanino extremamente adstringente, né? Aquela intensidade tânica tão que às vezes incomoda alguns consumidores. Mas são vinhos um pouco mais gastronômicos, vão muito bem com carnes, vão muito bem com carnes assadas. Recomendo vocês provarem quando possíveis, tanto da família Weber. Eu sei que a Weber tem Marcelin também de outros locais, da Serra Gaúcha, então acho que é válido aí. A Weber também é um produtor focado em qualidade. Aqui no Uruguai, só para também salientar para vocês, que o Uruguai tem aumentado, tem chamado a atenção as suas áreas de produção de Marcelin. Tanto que hoje a Marcelin ela tá ganhando e está entre as principais uvas hoje plantadas no Uruguai. Claro que a gente sabe o destaque que o Uruguai dá para Taná, tudo mais. E assim, o que eu provei e tenho provado do Uruguai é mais uma linha de produção parecida com a Serra Gaúcha. Desculpa, parecido com a campanha gaúcha. Diferente da Serra Gaúcha. Onde ganha um pouco mais de corpo, ganha um pouco mais de álcool, ganha um pouco mais do caráter da fruta vermelha mais madura, perde um pouco desse toquezinho herbal e ganha um pouco mais desse volume de boca, essa concentração em boca. E os produtores usando ela em corte, mas também em varietal e dando atenção significativa. Aliás, e aqui esse é o percentual comparando, né? Se vocês verem esse primeiro gráfico aqui, vou marcar aqui para vocês, fica mais fácil vocês verem. Pegarem esse primeiro gráfico aqui, ó. O que ele está falando? A barra vermelha é 2016 e a barra azul era em 2020. Em 2000, no ano 2000. Marcelin quase não tinha vinhedos nos anos 2000 e em 2016 um volume significativo. Então, para a gente prestar atenção que provavelmente o Uruguai vai trazer essa uva. E aí você perguntando, ela em corte, Marcelin e Taná, qual é o objetivo? Exatamente isso. Deixar o Taná um pouco mais macio. Trazer um pouco mais de acidez para o Taná, trazer um pouco mais de caráter de fruta vermelha, que Taná é muito caráter de fruta preta, muito caráter especiado, muito caráter mais terroso. Então esse caráter um pouco mais fresco, aromático, um caráter um pouco mais fresco estrutural, ou seja, um pouco mais de frescor, para dar um equilíbrio, que a gente precisa muitas vezes. Taná, gente, é uma uva muito tânica, ela é uma uva muito estruturada. Só fala que ela é muito encorpada, não necessariamente, ela é muito estruturada, ela tem muito tanino. E esse tanino muitas vezes precisa amaciar um pouco. Então o corte é uma boa alternativa. Aqui alguns bons produtores, quando vocês tiverem a oportunidade de provar. Um produtor intermediário aí que é Pisorno, mas de alta qualidade, recomendo fortemente. Garzon, que é um produtor maior, mais fácil de vocês achar. O Marcelin da Garzon é mais fácil de vocês acharem aqui no Brasil. O Pisorno acho que vocês encontram também. E alguns pequenos produtores, vocês podem encontrar diferentes produtores, dando destaque também para a nossa queridíssima Marcelin no Uruguai. Pertinho da gente.
mas vocês também vão encontrar um pouco delas no Chile, vocês também vão encontrar um pouco dela, desses vinhos de Marcelã, na Argentina, alguma coisa nos Estados Unidos, mas a gente tá bem aqui no Brasil. O que falta pra gente agora é dar um pouco mais de atenção, um pouco mais de carinho, um pouco mais de destaque para essa uva, para ela não ficar só à sombra de outras, certo? Esse é o nosso desafio aqui, nós produtores brasileiríssimos, brasileiríssimas aqui do nosso Brasil. É uma uva que vai muito bem e eu acredito que ela vai ganhar um pouco mais de destaque, sim. Ok? Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Que vocês estavam falando sobre vinho, sobre degustação, que vocês provaram. A Estela Marques falando sobre Marcelã da Viapiana. Sim, gosto bastante. O Fernando falando sobre Marcelã da família Beber. Tem uma boa concentração. Ok, é verdade. A família Beber gosta de vinhos um pouco mais concentrados. Aliás, o produtor tem ganhado bastante destaque. O Rubens falando sobre o Marcelã da Dom Cândido. Ele falando que poderia ganhar um pouco mais de aroma macia se passasse por madeira. Legal. Arte da Valduga, Marcelo falando da Cainelli, André falando sobre os Marcelãs da Cainelli, né, que são bons produtores também. Cainelli é produtor, uma família, um produtor familiar pequeno e que também tem ganhado destaque, dando uma atenção muito grande para o naturismo, fazem um trabalho bem legal. Vale a pena vocês conhecerem, tá? Vocês vão lá, andam de trator pela propriedade, é bem bacana. Vocês falando sobre a questão da Peruso, também que é muito bom produtor, campanha gaúcha, também vale a pena. O Everton tinha perguntado, professor, pode falar um pouco sobre a influência que o frio pode... eu acho que eu acredito que ele está perguntando sobre o frio que está mais intenso esse ano, principalmente aqui, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo. Então, vamos lá. Frio nessa época é bom, porque a videira descansa mais, porque a gente está no inverno, que é o momento de ter frio. Então a videira ela descansa mais, ela consegue concentrar um pouco mais de energia quando ela precisa, que é na época que ela vai começar lá a brotar, florar, né, criar as uvas e tudo mais, amadurecer as uvas. Então o frio nessa época é bom. A gente só tem algumas questões. Então, o pessoal estava preocupado, gente, rolou uns vídeos na internet que os produtores de Bento estavam queimando os fogareiros no meio dos vinhedos por causa do frio para preservar as videiras. Não é verdade, gente. Não precisa. Videira agora ela vai. Não tem problema ter neve agora. Pode ter neve. Ok? Claro, se for muita neve seguida, muito tempo, aqui as nossas videiras talvez vão sofrer um pouco, mas vamos pensar na Alemanha. A Alemanha tem neve pra caramba e as videiras estão bem lá, firmes e fortes. Claro, vocês têm que proteger um pouco. Então não tem problema. Agora tem um pouco de neve, não vai ter problema, porque é o momento que a videira vai estar descansando. Ela vai estar hibernando. Claro que os produtores, né, que eles tiverem um pouco mais de cuidado, pode deixar a videira um pouco mais resistente, inclusive para o frio, mas agora ela vai descansar. O problema daí ela vai depois entrar no seu ciclo vegetativo quando vier a primavera, isso começa a vir muito frio, quando começa o ciclo vegetativo, que ela está começando a brotar, que ela está começando a florar, e sim a gente pode ter problema, inclusive com geadas tardias, chuvas de granizo e outros, né? Então, também vale a atenção, mas não tem problema. E aquele vídeo que está circulando, aqueles vídeos circulando, aqueles fogareiros, né, gente? Aquilo é na Borgonha, não é em Bento Gonçalves. É lindo, mas é na Borgonha. Não é em Bento Gonçalves, porque não tem problema o frio agora. Até porque nevou um dia, né? 2 dias que neva e neva pouquinho ali. É pouquinha coisa, né? Cai uns floquinhos de neve, é legal, super divertido, mas não é aquela neve que acumula muita neve e tudo mais. Mas é frio, tá? E é bom pra videira, ela dá uma descansadinha, ela vai vir mais forte daí, quando começa o ciclo. Bom, deixa eu ver aqui, mais alguma pergunta que ficou de vocês, a Carla estava perguntando aqui, deixa eu voltar aqui para perguntar a Carla, que embora se origine em Cabernet, posso dizer então que se assemelha mais, perguntou se que a Marcelã, que tem origem na Cabernet Sauvignon, mas se assemelha mais para Merlot. Então, de certa forma, sim. Mas digamos que ela é o meio do caminho ali, entre a Merlot e a Cabernet Sauvignon. Ela tem uns toquezinhos, não à toa, né? Quem sabe dessa relação dessas famílias das Carmenettes, essas uvas que vão ter origem ali em volta da região
de Bordeaux principalmente, que tem a Cabernet Franc como uma das grandes uvas, dando origem a todas as outras. Então a Cabernet Franc vai dar origem vai dar origem a todas essas variedades, vai dar origem a Merlot, vai dar origem a Cabernet Sauvignon e vai dar origem também a Marcelin, porque depois vai ser um cruzamento da Cabernet Sauvignon. Então, bem interessante. Sim, elas têm uma correlação importante, mas a Marcelin fica mais ou menos no meio do caminho. Pega um pouquinho mais características, algumas características até mais próximas da Cabernet Sauvignon, e tem alguma coisa da Merlot também. Legal. Bacana. Meninos e meninas, caríssimos e caríssimas. Foi legal a gente falar um pouquinho sobre a Marcelin. Foi legal a gente começar a entender um pouquinho mais sobre essa uva. É uma uva bem, bem interessante. A gente está chegando no final da nossa aula. Eu vou deixando um beijo mais do que especial a cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.